Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui para mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa bastante interessante, até como uma curiosidade, né? Acabou, né, essa semana, essas últimas semanas que passaram, o desafio dos 120 trades da estratégia do Joe Biden. E a pergunta que eu às vezes fico me questionando, e até vocês também podem ficar pensando será que um robô executando uma estratégia todos os dias, sem interferência, teria batido o ganhador desse desafio? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, tá? Ao longo, obviamente, eu fiz aqui vários backtests, modificando algumas coisas da estratégia do Joe Biden. Então, apesar de ser uma única estratégia, a gente sabe que a gente pode modificar coisas, como, por exemplo, listas. Eu posso mudar a lista, em vez de trabalhar com IBRA, eu posso trabalhar com IBOV, eu posso trabalhar com uma whitelist, eu posso trabalhar com uma blacklist, eu posso mudar o horário de entrada, eu posso colocar fatores de aleatoriedade no robô, né, que tem isso na versão DT Pro, por exemplo. A gente pode modificar filtros, filtro de setor, outros filtros de preço mínimo, de volume de negociação. Então, apesar de ser uma única estratégia, a gente pode ter inúmeras opções de trade, e é isso que eu quero mostrar no vídeo hoje aqui para vocês, que vocês vão ver que várias estratégias foram executadas, algumas perdedoras, algumas ganhadoras, e a pergunta é, será que alguma delas teria batido o ganhador? Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui com calma. Primeiro vamos explicar os conceitos para que todo mundo possa ser colocado aqui na mesma página, então a gente possa navegar nisso aqui. A primeira coisa, né? O que é o Joe Biden? Joe Biden é uma estratégia clássica, das melhores estratégias que a gente tem para trade de ações, day trade de ações, na verdade, não é swing, é day trade, em que ela considera que você tem lá as duas mínimas, né? Ou seja, está no dia de hoje, pega 2 dias para trás, pega a menor dessas mínimas e dá um desconto. Na estratégia clássica, para você poder entrar comprado, você tem um desconto de 1,5%. Isso é um clássico. Só que a gente estudou variações desse Joe Biden, por exemplo, entradas dinâmicas, em que você dá uma variação conforme um cálculo que é feito de acordo com a volatilidade de cada papel e de cada dia. Então você não vai ter um valor fixo como 1,5, você vai ter valores calculados, que pode ser menores ou maiores que 1,5. Tá? Dá menos ou mais desconto. Então pensa assim, o papel é muito volátil ou está muito volátil naqueles últimos dias, eu vou dar mais desconto. Então eu vou dar, por exemplo, 2% para entrar. O papel é pouco volátil ou ele está pouco volátil, eu vou entrar com 1%, por exemplo, 1,1%, 1,2%. Tá? Estratégia sempre compra o papel, vende no final do dia, sempre finalizando o day trade. Essa é a estratégia clássica do Joe Biden. Então, primeira coisa, fiz já um vídeo aqui há algum tempo explicando como se fazer um backtest no MetaTrader, né? Então, no vídeo de hoje eu não vou explicar como vou fazer esse backtest no MetaTrader. Então, se vocês quiserem, é só navegar aqui no canal, buscar lá como fazer backtest no MetaTrader, vocês vão ver um vídeo de 1 hora e pouco, explicando nos mínimos detalhes qual que é o procedimento. Então, esse vídeo, né, que eu expliquei lá é o vídeo operacional, como fazer, tá? Então isso, para adiantar o nosso vídeo de hoje, eu já fiz todos esses backtests, principalmente porque demora um pouquinho para fazer. Tá? Então eu já deixei tudo pronto e já utilizei a mesma metodologia que eu utilizei naquele vídeo, ou seja, planilhar esses backtests, né? Fazer o plano de backtests. Então vamos começar com isso? Eu vou abrir aqui um Excel para que vocês possam ver e nas descrições desse vídeo aqui vocês vão ter o link para o download deste Excel comparativo com todos os backtests e o download de cada Excel que representa cada backtest que foi executado. Tá? Lembrando que o MetaTrader gera esse Excel, vou mostrar para vocês no nosso exemplo através do Joe Biden clássico. Mas vamos primeiro falar do plano. O que eu quero fazer com o dia de hoje? Qual é o nosso objetivo desses backtests? Está aqui, nessa aba do plano. Então, o que será testado? Né? Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar aqui. Vamos lá. Vamos lá.
Excel aqui de volta. Então, o que a gente faz aqui, né, pessoal? A gente responde essas 4 perguntinhas. Então, primeiro, o que será testado? Então, eu estou respondendo. Estou testando a estratégia do Joe Biden, não vou testar outras hoje, é Joe Biden, com as variações para bater o ganhador do desafio dos 123. É isso que eu quero, tá? Então eu quero fazer isso aqui, ó, bater o ganhador. A gente quer provar se existe alguma estratégia utilizando as regras do desafio que teria vencido o ganhador, tá bom? Beleza, então qual que é o nosso objetivo? Verificar se existe, né, uma variação de Joe Biden que performou melhor que o ganhador. Beleza. Qual que é o período de teste? O mesmo do desafio do 123, ou seja, iniciou-se em 22/5, isso é importante a gente estar grifado aqui, isso vocês vão ver em todos os backtests, e terminou o máximo, limite máximo, dia 18/8. Tá? Alguns terminaram bem antes, porque os 123 foram feitos, né, dependendo das entradas, bem antes desse período, e vocês vão ver que alguns backtests que a gente fez, que eu fiz aqui, nem conseguiram alcançar 123. Então, pela teoria, estariam desclassificados. Tá? E aí, quais ativos a gente utilizou nesses testes? Então, variados. Utilizei teste com IBRA, teste com IBOV, teste com whitelist, teste com blacklist. Então, vocês vão ver tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Então, recapitulando, vamos mostrar o resultado desses backtests para a gente ver se é possível bater o ganhador. Mas e aí? Quem que é o ganhador? Como é que foi isso aí? Quem que ganhou o quê? Então foi enviado um e-mail. Deixa eu mostrar aqui para vocês este e-mail. Bom, está aqui, abri o e-mail que veio aqui da formação do trader objetivo. É esse que vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Tá? Então, primeiro, né, tá aqui o nome dos vencedores. Primeiro, para todo mundo que participou, independente se você venceu, se você não venceu, todo mundo, tenho certeza, que saiu daqui com um aprendizado. Aprendeu uma estratégia nova, aprendeu a resiliência de você fazer. Não é fácil você ficar ali fazendo 120 trades, principalmente na mão. Por isso que eu estou falando, né? Uma coisa é você deixar um robô programado ali durante 2 meses, tal, e só vir lá e colher os resultados. Outra coisa é você ter que entrar todo dia, ficar buscando, ficar fazendo screening, ficar analisando o mercado. Pessoal, isso realmente olha, parabéns para todo mundo aí que conseguiu chegar até o fim. Isso é uma maratona, né? Se você já conseguiu chegar até o fim, independente do seu resultado, você já é um vencedor. Eu, por exemplo, eu não consigo, falando aqui pessoalmente, ficar 2 meses sentados fazendo trade na mão. Por isso que eu desenvolvo robôs, por isso que eu trabalho com estratégias automatizadas. Porque eu não tenho essa paciência, toda essa resiliência para ficar ali todo santo dia, das 9 a meio-dia, das 9 às 13, ficar caçando trade na mão. Não tenho esse tempo de tela necessário para isso. Tá? Eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu tenho que fazer meus desenvolvimentos, etc. e tocar minha vida. Então, vamos lá. Qual que é o nosso desafio aqui? O primeiro colocado foi o Aderian. Resultado final do capital dele 10.516. Ou seja, o que a gente está falando com isso? Ele entrou com 10 mil, todo mundo entrou com um capital fictício de 10 mil e ele saiu com 10.516, ou seja, ele saiu com um lucro de 516. Bacana, então ele teve lucro no período. O Alfredo ficou em segundo, teve um lucro de 357 e o Bento saiu com capital já negativo, o terceiro colocado, de 9.740, ou seja, ele entrou com 10 mil, perdeu ali quase 300 reais. Tá? De uma maneira fictícia, de novo, tá bom? E dali para baixo todo mundo saiu perdendo. Eu vi relatos de pessoas que perderam 20%, 30%, até 40% do capital. Ou seja, de uma maneira fictícia, de novo, se você entrou com 10 mil, tiveram pessoas que saíram com menos 4 mil. Ou seja, perderam 4 mil, perderam 3 mil, perderam 2 mil e assim vai. As curvas foram muito próximas, né, desse resultado. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, voltando para o nosso Excel, nosso plano de teste, vamos, primeira coisa, pegar o Joe Biden clássico. Joe Biden clássico. Então,
vou vir aqui para essa aba de backtests, vocês vão ver aqui uma pancada, tá, de backtest feito. Então, primeira coisa aqui, ó, eu vou até colocar aqui para a gente... Essa primeira coluna que a gente vai estar trabalhando, ó. Primeira coisa que a gente vai analisar é esse cara aqui, ó, que eu vou mostrar como que eu pego esses dados. Joe Biden clássico sendo executado no IBRA, e todos os backtests que eu fiz eu utilizei o robô DT Pro versão 2.0. Tá? Então algumas coisas que eu vou explicar aqui, que eu vou demorar um pouco mais de tempo nesse primeiro backtest, vão valer para todos. Tá? Então, primeiro, todos tiveram o mesmo período de apuração. Ou seja, eu peguei meu robô, deixei ele executando a partir do dia 22/5 e foi até o dia 18/8. Com um limite máximo de 123. Então, Igor, mas como é que você fez isso? Obviamente eu tive que fazer uma versão, digamos assim, local desse robô para limitar. Na hora que ele chegasse em 123, ele para de executar. Tá? Se vocês deixarem o robô que vocês têm aí, ele vai ficar executando até a data limite. Não tem isso na versão de vocês. E também não tem por que ter, porque na vida real você não precisa ficar limitando o trade. Você limita as caixas do dia, não o total de trades. Então tive que fazer uma versão que limitasse isso. Tá bom? Todos estão com uma execução no mesmo computador, conectado aqui à minha mesma corretora que eu uso, tá? Com a mesma metodologia, né, a cada tique, utilizando 5 milissegundos de latência, ou seja, para equiparar todos os testes, para ninguém ter vantagem em relação ao outro. Tá? Então, vamos pensar assim, a gente está em cima da mesma base de dados. A diferença aqui é os parâmetros que a gente está colocando na estratégia, tá bom? Então, todo mundo começando com 10 mil reais, de uma maneira fictícia, igualzinho o desafio. Quantidade de ativos, não sabemos, isso aí depende de cada estratégia, vai ser calculado pelo robô. Todo mundo executando somente Joe Biden, depois a gente vai ver as variações, mas são Joe Bidens, e todo mundo executando o mesmo gerenciamento de risco anti-quebra. O que significa isso? Significa que você começa com 10 mil. Se o seu capital for abaixando, foi para 9, foi para 8, ele vai limitar o dia seguinte a esse capital. Então você não vai mais operar com 10 mil, você vai pegar o que você tem. Lembra que as regras do desafio é você pega 10 mil, alavanca vezes 4 e divide pelas suas caixas. Então se a gente não tiver mais 10 mil, eu vou pegar, sei lá, 9 mil que eu tenho, vou alavancar por 4. Pegar 8 mil que eu tenho, alavancar por 4. E assim por diante. Então todos estão utilizando o mesmo método de gerenciamento de risco. Beleza? E daqui para baixo tudo vai variar. Eu deixei pintado de azul as coisas que variam, mas normalmente cada estratégia, cada setup que eu coloquei aqui, ele vai ter alguma variação em relação ao anterior. Até o número de caixas pode variar também. Então a alavancagem, como eu disse, está fixa, 4, mas aqui o número de caixas pode depender de cada estratégia. Lembrando que o desafio te permitia executar de 3 a 5 caixas por dia. Tá? Então eu comecei aqui com um padrão clássico, que eu chamei de Joe Biden clássico, 4 caixinhas. Então alavanco por 4, divido por 4, estou executando 10 mil para cada caixa. Que todo mundo já falou, já cansou de falar em tudo quanto é vídeo aqui. Tá bom? Que mais? Vamos rolar aqui para baixo. Que mais? Vamos lá. Parâmetros para a gente comparar essa estratégia. Nessa versão clássica, estou rodando com o IBRA inteiro, tá? Estou usando ponto de entrada fixo. Lembra o que é isso? 1,5%, que é a estratégia do Joe Biden, não tem dinamismo, não tem volatilidade, não tem nada. Sempre 1,5, não importa qual é a ação, não importa. Aleatoriedade, MetaTrader, o que a gente cansou de falar nos vídeos. O primeiro trade que chega é o primeiro trade a ser executado. Então, como eu coloquei 4 caixas, eu estou pegando as primeiras 4 caixas do dia. Iniciando que horas? Um robô inicia às 10, em ponto. Se tiver ação já saindo do leilão, ele vai pegar às 10 horas em ponto. Tá? Horário máximo de abertura, 15 horas, ou seja, ele fica monitorando o screening até as 15. Não vai entrar em trade, sei lá, 3 e 1 da tarde. Não vai entrar em trade 4 da tarde, porque é muito próximo do fechamento. Então eu estou limitando esse horário. E até por uma questão de tornar o trade mais realista,
Eu estou encerrando o trade às 4h30 da tarde, 16h30. Ah, Igor, por que está muito cedo? Porque quando a gente vai para a realidade e a gente começa a correr nas nossas corretoras, algumas obrigam, tá, vocês traders a encerrar essas posições das ações até antes desse horário, para não cair no robô de risco, para não cair no robô do swing trade. Que aí ele vai ver se você tem margem para manter essas ações que você comprou para swing. Então vamos imaginar que a gente não tenha, que a gente não queira correr esse risco. Então eu estou trazendo isso aqui para a realidade. Eu poderia ter feito um teste aqui fechando 16h50, por exemplo, 16h55. Só que isso seria irreal. Muitos fazem esse tipo de backtest e caem na pegadinha de que o mundo real vai ser assim. E depois a corretora sai zerando, fica pagando taxa à toa. Então, deixei esse backtest um pouco mais realista. 4h30 da tarde é um horário, digamos assim, interessante para você evitar correr esse risco das corretoras. Algumas até exigem antes, mas aí talvez alguma negociação você consiga com a sua corretora. Tá? Então é um horário que dá para você trazer para a realidade. Por isso que está aqui 4h30 da tarde. Tá bom? Estratégia clássica, que a gente discutiu em inúmeros vídeos na comunidade. Preço mínimo R$5, volume mínimo 7 milhões. Para você evitar pegar aquelas ações com preço absoluto muito pequeno, que aí o percentual, o stop seria muito mais facilmente atingido, porque 4% em cima de R$1 é ridículo. E também para você evitar aquelas pegadinhas, né, de ação com muito pouco volume. E aí você vai ter problema tanto para entrar quanto para sair dessa ação. Tá? E a gente já também discutiu, estamos analisando aí na comunidade, a influência, né, dos big players, principalmente em ações ilíquidas. Tá bom? Então, mínimo 7 milhões eu coloquei aqui nesse teste do clássico. Filtro de setor, deixei ele ativado. O que significa isso? Se você pegar uma ação, vai lá, de um setor, mesmo se tiver a segunda falando para entrar, a gente não vai entrar naquela ação naquele dia. Tá bom? Então você pegou lá, por exemplo, uma de petróleo, Petrobras, você não vai entrar em 3R, por exemplo. Tá bom? Trailing stop, deixei desativado. E para todos os cenários eu utilizei a blacklist, que foi a lista da divulgação dos balanços de todo o ano de 2023, que a gente utilizou onde? No robô do Balancê. Então, como isso já estava montado e a gente já teve todo esse trabalho de pegar todas essas datas, ativo por ativo, e as suas divulgações, né? Então eu estou utilizando isso como blacklist. O que significa isso? Significa que no dia, logo no dia posterior à divulgação do resultado daquela empresa, a gente não vai fazer trade com aquele papel. Simples assim. Tá? Então vocês podem ver que isso aqui, eu estou explicando nesse, mas ele está para todos os setups que eu estou colocando aqui. Então é um filtro bacana, já evita aquele stop que a gente entende pela estatística que é maior que 40%. Tá bom? Beleza. Então onde que a gente coloca isso no MetaTrader, né? Não, no MetaTrader, quando a gente olha aqui é o MetaTrader. Legal? A gente vem aqui, né? Se você não tiver com essa aba, você tem que exibir o testador de estratégia. Então, por exemplo, aqui eu tirei, mandei exibir de novo o testador de estratégia, tá? E aqui, olha, os parâmetros que eu coloco, né? Vamos flegá-los aqui para vocês verem, ó. Eu sempre trabalho com o BOVA, independente da lista que eu tenho ali dentro, só para deixar um ativo aqui. Eu trabalho no time frame diário, coloco como entrada e saída em todos os backtests aquelas datas que eu falei para vocês, tá bom? A minha latência eu deixei 5 milissegundos, modelagem a cada tique, entrada de R$10.000 em todas, tá? E a alavancagem eu deixei fixa também, a alavancagem da corretora, não é a alavancagem lá da caixa, da corretora, 1:40, tá bom? Pra gente não ser pego aí de calças curtas com falta de margem. Tá bom? Isso é um ponto importante também para a vida real. Caso você não tenha ou não consiga na sua corretora uma alavancagem, você tem que ficar atento a isso. Tá bom? Então esses são os parâmetros normais aqui que a gente colocou. E aqui nos parâmetros de entrada, aí depende de cada estratégia. E aí, obviamente, cada estratégia eu fui preenchendo aqui parâmetros diferentes. Que aí a gente vai ver lá no Excel. Tá? Quando a gente faz isso
e manda rodar, né, o nosso, vou mostrar aqui para vocês o Joe Biden clássico, ó. Vou abrir esse Excel aqui, tá? Vocês vão ter o acesso a esse Excel também no link que eu vou enviar aqui nesse vídeo. O MetaTrader, ele já gera para a gente isso aqui tudo. É um relatório que é o resultado do testador de estratégia. Tá? Então você faz ali tá, o seu teste. Primeiro ele vai mostrar todos os parâmetros que você colocou, ó, até para você checar, né? Ah, que horas que eu abri 10, até as 15, 16h30, qual que foi o período, o que eu fleguei de dia da semana, você vai conseguir ver tudo isso, quantas caixas eu coloquei, qual que foi a alavancagem, capital inicial, todos os parâmetros do robô. Aqui são os nomes técnicos, mas dá para a gente deduzir, já que estão na mesma sequência da entrada. Tá? Estou flegando Joe Biden, 4 caixas, blá 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 blá. Tá? Todos os filtros e aí ele começa a mostrar os resultados. Então, esses resultados que eu estou pintando aqui, eu já fiz, né, o trabalho de colocar ali no Excel para gente. Então, o que eu coloquei no Excel? O lucro líquido, resultado final, seja negativo, seja positivo dessa estratégia, tá? Fator de lucro, tá bom? O payoff, seja negativo ou seja positivo, quanto de rebaixamento do capital líquido isso aqui representa para a gente, em absoluto, depois a gente faz o cálculo. Quantas negociações a gente teve? Lembrando que esses robôs eles estão programados para parar nos primeiros 120 trades. Isso foi uma programação que eu fiz. Tá? Uma programação à parte, vocês não vão ter isso no robô de vocês de novo. Se, obviamente, for possível fazer 120 trades nesse período. Vocês vão ver aqui comigo que alguns não atingiram 120 trades. Tá? Por que é ofertas total? Porque você tem que fechar, né? Você abre 120, você tem que fechar 120. Então vocês vão ver sempre 120 e 240, normal. E aí, o que a gente precisa para calcular a expectativa matemática? Isso aqui, ó. Percentual de negociações com lucro, com perda, a média de lucros e a média das perdas. Isso aqui é o suficiente. E, obviamente, se vocês quiserem abrir cada Excel e analisar o gráfico, vocês vão ter o gráfico aqui. Eu não coloquei, obviamente, custos como corretagem, nada, porque isso depende muito de cada um. Então, isso aqui, considerem também, baseado nos seus 120 trades, vocês sabem que executaram 123. Se a sua corretagem foi, sei lá, R$2 por trade, R$3 por trade, vocês vão saber quanto que isso custou. Tá? É fácil de fazer o cálculo também. Então, todos esses dados que eu pintei aqui, eu extraí de cada planilhinha gerada pelo MetaTrader e coloquei aqui na nossa planilha oficial. Então, quando a gente rola aqui, ó, na parte de resultados, nessa primeira coluna, vamos analisar isso aqui. Ó. Primeira coisa, tá aqui. Ó, lucro líquido do Joe Biden clássico, negativo, menos 1,775. Tá? Interessante, ou seja, pelo que a gente ouviu na comunidade, etc., naquele período, executando uma estratégia sequencial, pegando sempre os primeiros 4 trades, estratégia fixa, né, com 1,5%, utilizando todo o IBRA, fazendo todos esses filtros que eu comentei acima, então este setup teria perdido, ou seja, dos 10 mil, teria perdido 1.775. Eu acho que um resultado totalmente, digamos assim, natural, né, e consistente com o que o pessoal andou executando aí, na mão, tá bom? O que mais que a gente teve aqui? Então, vamos lá, o fator de lucro, ou seja, abaixo de 1, não tá legal, né? Payoff negativo, sim, se você teve uma perda, você vai ter um payoff negativo, né? Negociações com lucro 50, prejuízo 50, pouquinho. A média de lucro 128, média de prejuízo 157. Então, isso aqui vai alimentar o nosso, deixa eu rolar um pouco aqui mais para baixo, isso aqui vai alimentar a nossa expectativa matemática, tá aqui, ó, nossa expectativa matemática, ó, de menos 0,15, então se você multiplica isso pelo número de trades, menos 17%, quase menos 18% do seu capital, perfeito, tá certinho em relação ao que a gente observou no período. Então esse seria o resultado de Joe Biden clássico, né? E a gente ainda teria que lidar com um rebaixamento aqui, ó, que a gente chegou, que a gente teve, né, ao longo dessa curva de 37%. Depois ela andou melhorando, tal, mas teve um rebaixamento interessante, né?
Então esse foi o Joe Biden clássico. Ou seja, teria batido o vencedor? Não, o vencedor ganhou R$ 516. Aqui a gente estaria perdendo R$ 1.700, quase R$ 1.800. Então o nosso Joe Biden clássico não foi legal. Tá? Bacana. Então o que mais? Fiz um outro teste. Então esse teste aqui vai ser a nossa referência. Tá? Nosso Joe Biden clássico. Vou até pintar ele aqui com uma outra cor. Vou deixar ele, deixa eu ver aqui, de azul. Essa é a nossa referência. Agora, segunda coluna, segundo teste. O que eu variei? Eu variei tudo que está pintado de azul. Então, esse teste eu fiz com IBOV. Vejam que é o mesmo período, mesma latência, mesmo capital, 4 caixas, Joe Biden, anti-quebra, tudo igualzinho. Ah, legal. Então, o que eu variei aqui? Ó? Vamos puxar aqui o azul. Ó. O que eu estou variando? IBOV. Não utilizei o IBRA, utilizei o IBOV. Utilizei um outro índice. Eu entrei um pouco mais tarde, 10h45. O meu robô estava sendo ligado todo dia às 10h45. Eu deixei um filtro mais agressivo ainda de volume de negociação para 10 milhões em vez de 7 milhões. Eu falei, qual que foi o meu pensamento aqui? Eu falei, eu acho que essas ações ilíquidas estão afetando o teste. Esse foi o meu pensamento. E o que mais que eu pensei? Acho que a abertura do mercado, lá pelas 10, 10h15, está sendo muito agressiva. Vou esperar abrir e voltar um pouco para ver como é que a coisa acontece. Então, por isso que eu botei 10h45. E deixei tudo igual. Qual que foi o meu resultado? Está aqui, ó. 736. Negativo. Então, melhorou em relação ao nosso parâmetro? Melhorou. Melhorou. Né? Só que a gente ainda saiu perdendo. Então aqui, ó, nosso fator de lucro já foi para 0,90, em vez de perder 14 de payoff já estou perdendo 6. Só que, ó, negociações com lucro bem pouquinho, abaixo de 50%. Tá? A expectativa matemática no final sendo calculada menos 0,06. Ou seja, ainda estamos no negativo, já melhorou um pouco. Então esse pensamento que eu tive é: vamos utilizar ações mais líquidas, já partir para um índice de ações mais robustas, que é o IBOV, aumentei meu filtro para 10 milhões e comecei um pouquinho mais tarde. Putz, melhorou aqui, né? Quase que 50% do negócio. A gente evitou aqui. Tá? Bacana! Vamos para o próximo teste. Aí não fiquei contente com isso. Agora eu vou rodar um pouco para cá para aparecer o próximo. Isso, o próximo está aqui. O que eu fiz? Que eu chamei aqui. IBOV, está aqui, ó, aleatório e dinâmico ainda. Então, mesmo período, mesma latência, capital inicial, 4 caixas anti-quebra. O que eu mudei, então, em relação ao Joe Biden clássico? Mantive IBOV, coloquei não um Joe Biden clássico, eu coloquei um Joe Biden sendo executado com ATR, que é o que a gente comentou em vários vídeos aqui. Se você tiver alguma dúvida, busca lá. ATR, vocês vão ver que tem vídeo aqui meu na comunidade e aqui também no canal do YouTube explicando isso. E o ATR que eu escolhi foi justamente a metade do canal da volatilidade, 0,5%. Então 1 seria o canal. Tá? Meio, né, 0,5 seria 50%, vamos falar assim. Até que eu digitei errado. Até 0,5 fica 50%. Metade do canal. E ainda fiz uma aleatoriedade. Tem essa função no DT Pro que você faz um sorteio. Imagina que o trade cumpra com todos os requisitos. Você ainda consegue fazer um sorteio. E esse sorteio eu coloquei com 65% de chance de ganhar. Ou seja, eu viciei a minha moeda. Minha moeda não está mais 50-50. Dado que ele joga essa moeda para cima, 65% de chance de cair cara, por exemplo. E eu estou apostando na cara. Tá bom? Então é isso que significa esse aleatório 65%. E o horário de abertura eu também coloquei um pouquinho mais tarde, 10h30, não muito mais tarde, um pouquinho mais tarde, só para ver essa variação. Então, de novo, o que eu estou pensando aqui agora? Será que se eu esquecer o fixo, de entrar sempre com 1,5, respeitar um pouco mais o dinamismo de cada ação, esse negócio pode melhorar? Tá? Esse foi o meu objetivo nesse teste aqui. De novo, continuando com 10 milhões, ou seja, um negócio bem forte. Putz, melhorou mais um pouquinho.
aqui o resultado, ó, menos 577, tá? Então, esse cara aqui já foi para menos 577. O fator de lucro continua igual ao anterior do Ibov 0,90, mas já está melhor que o Joe Biden clássico, né? Apesar que negociações com lucro ainda está ruim, está menos que 50%. Por exemplo, aqui, ó, a expectativa matemática calculada no final, negativa ainda, menos 0,05%. Então, final, a gente saiu com quase menos 6% do nosso capital. Mas esse cara aqui já está se aproximando mais dos ganhadores do concurso. Ele conseguiu fazer os 120 trades? Conseguiu. Todos até agora conseguiram, tá? Eu não frisei isso, mas todos até agora conseguiram fazer os 120 trades nesse período. Mas até o momento ainda estamos no negativo, ou seja, então testamos o clássico e 2 com o Ibov. Nenhum por enquanto tá bacana. Vamos pro próximo. Aí eu fiz o seguinte, vamos lá. Próximo. Joe Biden, que eu chamei volatilidade. Olha aqui, ó. Joe Biden, volatilidade. O que é isso? Para quem não acompanhou, também foi lançado há 2 semanas atrás um vídeo explicando o conceito de volatilidade de cada ativo. Pode buscar também esse vídeo aqui na comunidade ou no canal do YouTube. Vocês vão ver lá que eu explico e até tem o link para vocês baixarem esse indicador de volatilidade histórica para o MetaTrader. Então o que eu fiz? Se existe uma volatilidade, que é muito parecido com o conceito com a TR, né? De cada ativo, por que não utilizar a volatilidade daquele ativo como ponto de entrada? Ou seja, ativos mais voláteis vão ter o ponto mais distante, ativos menos voláteis o ponto mais perto. É o mesmo conceito, só que o percentual dessa volatilidade é um pouquinho diferente do ATR, tá? Então fiz também essa análise. De novo, 4 caixas, anti-quebra, tudo certinho. Então aqui eu utilizei como ponto de entrada, ó, volatilidade. Veja que comparando com a estratégia azul, que é a nossa clássica, ele continua com Ibra, ó, os mesmos horários, eu deixei os mesmos horários aqui para comparar. Ó. Primeiros 4 trades sequenciais, tudo certinho. Tá? Então estou variando a volatilidade. Legal. Ah, mas quanto que é essa volatilidade? Não dá para saber, porque cada ativo, cada dia tem um cálculo diferente. Não dá para eu falar, é 0 ponto alguma coisa. Não, isso aqui não dá para saber. Então, vamos ver. Tudo igual. Vejam que não tem nada pintado de azul. Tudo igual à estratégia azul. Estratégia clássica. Olha a diferença. Vou até deixar as duas aqui. Ó. Agora, isso aqui merece um comentário. Olha a diferença. Estratégia clássica, perdendo 1.700. Estratégia com a volatilidade, ganhando 1.700. Isso aqui tem um delta de 3.400, galera. Isso aqui mudou o trade da água para o vinho, neste período. Tá? Olha o payoff, acima de 1,27. Putz, agora estamos conversando, né? Payoff, R$14,41 positivo. Conseguiu fazer os 120 trades? Conseguiu. Pô, legal. Olha a diferença, 58,33% de acerto. Bacana. E olha o rebaixamento, bem menor. Se você comparar aqui com a tradicional de 3.700. Ou seja, esse cara sofreu menos ao longo do percurso. Em relação aos drawdowns, que eu coloquei o rebaixamento. E olha a expectativa matemática, positivo 0,14%. Olha o que ele fez com o capital dele. Aumentou o capital em 17,28%. Por isso que ele saiu com 1.729. Bruto, né, pessoal? Sempre bruto. Aí você vai pegar suas taxas, seus emolumentos e você vai ver o quanto que você vai retirar disso aqui. Ferramentas, você tem que pagar, plataformas, aí é o custo de cada um que vai ser negociado, não dá para saber. Então isso aqui eu estou colocando sempre bruto com bruto. Tá? Então nesta comparação, essa primeira comparação, eu já vejo que colocando a questão de volatilidade, ou seja, volatilidade dance conforme a música. Vá conforme o seu ativo, se ele movimenta muito, se ele movimenta pouco, se ele está no período tranquilo, se está no período agitado. Você já saiu, né? Ou seja, esse cara aqui já teria vencido o concurso. Mas por que ele não venceria? Porque é uma estratégia que não estava nas regras do concurso.
né? A regra do concurso era entrar em 1,5%. Você não poderia entrar em 1%, por exemplo. Mas para a vida real, esse cara estaria tranquilamente lá na frente. Já teria batido o ganhador. Tá? 17% fez no período, bateu a Selic, bateu tudo. Só nesses 2 meses já fez 17% do capital. Muito bom. Tá bom? Mas vamos lá, não fiquei satisfeito. Não estou satisfeito. Vou marcar esse cara da volatilidade com verde, porque ele foi bom. Foi uma estratégia bacana. Depois a gente volta para ver se ela foi a melhor de todas. Vamos para a próxima. Não fiquei contente ainda, eu quero mais. Beleza. Aí eu fui para a próxima. O que é a próxima? Vamos pegar aqui. Joe Biden, que eu chamei aqui, Joe Biden dinâmico. Esse cara aqui. O que é o dinâmico? Aí já é o conceito do ATR. Tá? Que vocês vão ver aqui. Ó. Eu entrei com ATR de 0,6. Ou seja, imagina toda a ação sendo calculada ali, montou o seu canalzinho das máximas, mínimas, montou lá o canal, que pode variar o tamanho desse canal, dependendo da volatilidade de cada ação em cada dia, em cada período, e eu peguei 60% do tamanho desse canal, para eu dar de desconto. Então, eu pego as duas últimas mínimas e dou um desconto de 60%. É isso que é o ATR de 0,6%. Esse cara, ele é uma briga boa por volatilidade. Pensa, porque os dois estão usando conceitos dinâmicos, muito próximos um do outro. Volatilidade é um cálculo que vai ali pegar desvio padrão em relação, né, a todo o histórico de variação, e esse cara monta o canal de máximas e mínimas e pega o desconto do momento. Então os dois estão usando conceitos de volatilidade do ativo. E olha o que eu fiz, deixei o mesmo número de caixas, anti-quebra, tudo igualzinho, para a gente poder comparar um com o outro. Deixei o mesmo IBRA, mesmo horário de entrada, saída, tudo certinho. Não estou variando isso aqui. Tá? O que mais? Vamos ver se eu variei alguma coisa. Não. Deixei tudo 5, 7 milhões, etc, etc, etc. A mesma blacklist, filtro de setor, tudo certinho. Então o que mudou um foi volatilidade, o outro foi ATR. E olha que esse cara ficou melhor ainda. Olha que interessante. Esse cara aqui saiu com 2.611 positivo. O outro estava com 1.700 e pouco positivo. Esse cara foi ainda melhor. O ATR de 0,6 do Joe Biden foi ainda melhor. O nosso fator de lucro foi ainda melhor, quase 1,4%. O nosso payoff aumentou ainda mais. Olha negociações com lucro, mais de 60%. Olha o rebaixamento, não aumentou tanto em relação ao anterior. E você já vai para uma expectativa matemática de 0,22, ou seja, você fez o seu capital render nesse... Olha, ele conseguiu fazer 123? Opa, conseguiu. Está aqui, 123, cravadinho. Né? Parou, obviamente o robô parou no 120, não que ele usou todo o período para isso. E ele fez o seu capital nesse 123 crescer em 26%. Olha que bacana, num período de 2 meses o seu capital crescer 26%. Tá? Então você colocou 10 mil na corretora e saiu com um lucro de 2.600 e pouco. Bacana, melhorou ainda mais. Né? Então quando a gente vem aqui, ó, em relação, vou até mostrar os dois aqui, né? E esse também vou pintar ele de verdinho. Muito bom. Quando você mostra aqui, ó, 1.700 contra 2.600. Melhorou ainda mais. Estou satisfeito? Ainda não. Ainda não, por quê? Porque ainda falta testar uma estratégia que eu comentei muito aqui com vocês, que eu achei que foi muito boa, que é a estratégia das whitelists, que eu fiz também vídeos aqui explicando como eu montei a minha whitelist para o Joe Biden, que eu fui lá no site do Diogo Souto, olhei cada ação, fiquei olhando, não, essa ação não é muito boa para o Joe Biden, essa aqui não é, e fui filtrando. E gerou uma lista, né, mais ou menos 42 ações nessa whitelist, ou seja, ações boas para você ter, para você fazer trade. Então foi isso que eu fiz, vamos para os próximos testes. Vamos lá. Esse próximo teste aqui, o que foi feito? Justamente esse conceito, Joe Biden whitelist, com 5 caixas. Aqui eu deixei 5 caixas.
E depois eu vou explicar por quê. Todos os outros parâmetros iguaizinhos. Aqui a entrada eu coloquei whitelist. Só que aí eu coloquei o quê? Não é whitelist com dinamismo, é whitelist fixo, primeiros trades, 10 horas, ou seja, todos os parâmetros tradicionais. Quando você compara isso aqui com o azul é sempre o meu ponto, né, de comparação clássico, Joe Biden clássico. Tá vendo? Que eu estou mudando de Ibra para whitelist. E quando eu falo whitelist, entendam que são as 42 melhores ações para se fazer a estratégia do Joe Biden. Isso eu testei durante vários períodos. Não é 42 do dia, né? Que nem você vai lá naquele ano, nossa, 42 ações para semana. Não é nada disso. São 42 ações que performaram bem em 2022, 2023, 2020, 2021, ou seja, anos performando bem. Então eu começo a acreditar que realmente existem ações que performam melhor para essa estratégia. Tá? E se a pessoa tivesse executado, essa whitelist no desafio, em relação às regras, ela não estaria descumprindo as regras. Até o momento aqui, né? Porque ela executou com 5 cartas? Poderia. Ela filtrou as ações que ela mais gosta nessa whitelist? Poderia, não é obrigada a fazer trade. Né? Então até aqui ela está cumprindo o regulamento. Agora, o que mais que eu coloquei nisso aqui? Uma diferença. Eu deixei o meu filtro de setor desativado. Por quê? Porque quando eu já penso em whitelist, eu já não tenho aquela briga tanto por setor. O meu pensamento ele começa a ficar um pouco diferente. Eu falo, se essa ação é boa, e se os critérios daquele dia em específico atingirem a entrada dessa ação, eu quero que entre. Não quero ficar filtrando, ah, mas eu tenho agora outra que está com o mesmo setor que você, não vou deixar você entrar. Não. Se você chegou, porque já é mais raro, a whitelist, vocês vão ver que ela já gera muito menos trade. Então, quando acontece o trade, eu quero que entre, eu quero que aconteça esse trade. Tá? Então, por isso que essa é a diferença aqui. Beleza. Olha que interessante. Putz, a gente pensou, né, inicialmente que a whitelist seria um negócio assim, maravilhoso, tal, bombástico. Pô, deu um resultado positivo, deu só 1.050. Comparado com a volatilidade, comparado com a TR, esses dois deram muito mais. Né? Então aqui deu 1.25, só que qual que foi o problema da whitelist? Ela só executou 113 trades, mesmo pegando todo o período do desafio. Então, se isso fosse realmente levado para o desafio, essa pessoa estaria desclassificada, porque ela não conseguiu fazer todo o desafio. Ela ganhou mais que o primeiro colocado? Sim, ganhou mais que o primeiro colocado. Só que ela não teve trade suficiente para cumprir a regra do desafio. 113. Mas os números são bons, pensando para a vida real. 61% aqui, ó. Opa, 61% de acerto, de lucro. Bacana. Rebaixamento pequeniníssimo, 1.600 de rebaixamento. É o menor rebaixamento que eu vi até agora. Tá? A expectativa matemática positiva. E ela fez um lucro de 10%, quase 11%. É pouco, né, comparando com as outras que a gente viu, mas ainda saiu no positivo. Qual que é o problema dessa whitelist aqui? A whitelist, como eu disse para vocês, ela trada pouco. Então, você colocar 5 caixas por dia é muita coisa. Por isso que eu fiz mais um teste, que é esse teste aqui, ó, que é o terceiro, o segundo de whitelist. Whitelist está aqui com 3 caixas. Se eu tenho a percepção que eu vou ter menos trade, o que eu vou fazer? E esses trades são bons, porque essa é a minha percepção, vou ter menos trade, mas cada trade vai ser bom mesmo, diminui um pouco o número de caixas. Mas não posso diminuir muito, porque senão eu fico muito enviesado também. Então eu deixei 3, ainda estou dentro da regra do desafio. 3 caixas. Estou alavancando por 4, estou dividindo pelas 3 caixas. Utilizando o quê? O mesma whitelist do anterior. Mesmos 42 ativos. Tá? E olha que diferença no resultado. Tá? Tudo igualzinho. Ó, 3.040 foi o resultado. Positivo. O melhor resultado do período. O melhor resultado do período. De novo. Olha o fator de lucro. Mais de 1,5%. Qual foi o único problema?
só executou 90 trades. Então, este cara aqui, ó, estaria desclassificado. Mas olha a eficiência dele. As pessoas se matando com 120 trades e saindo no negativo. Esse setup com 90 trades e saindo melhor que todo mundo. Então a gente tem que pensar. Seria bom para o desafio? Não. O desafio tem uma regra. Para a vida real seria bom? Seria ótimo. Eficiente. Executa quando tem que executar. Não fica dando tiro, gastando bala à toa. Tá? E olha só, 62% de lucro. Maior fator de lucro até aqui. Tá? Olha aqui, ó, o rebaixamento, 2.000 só. Muito pouco. Rebaixamento pequenininho ao longo de toda a curva. Tá? Olha aqui, 0,34 a expectativa matemática por trade, saindo com um capital de 30% de lucro. Então você botou 10.000, saiu com 3.000 de lucro, saiu com 13.000 nesses 2 meses. É uma estratégia relevante, tá? Então por isso, vou vir aqui e vou pintar essa daqui de verde. Então até o momento, né, e até foi um dos pensamentos que eu fiz aqui, né? Vamos agora fazer o seguinte, eu vou esconder aqui, para não poluir, vou dar uma ocultada nos pretos, tá? E vou conseguir deixar na mesma tela o quê? O Joe Biden clássico, que é o azul. Uma estratégia que eu gostei bastante, que foi a volatilidade, então respeitando a dança, né, a volatilidade de cada ativo diária. O dinâmico, que também respeita a volatilidade, mas através de um outro conceito, que é o canalzinho, né, máximas e mínimas do ATR. E, por fim, o conceito de whitelist aplicado. Obviamente, quando você aplica o whitelist para o Joe Biden, você vai diminuir o número de trades, então isso vem junto uma diminuição do número de caixas. Então, esses 3 foram os melhores, tá? Então, eu já expliquei todos os parâmetros de entrada, vamos só montar aqui de novo os resultados para que vocês vejam aqui os resultados na mesma tela. Até vou puxar um pouquinho para cá, para a gente poder ver isso aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pintar aqui de uma corzinha azul. Primeira coisa, qual que é a diferença então de cada um? Tá nessa primeira linha aqui, ó. Então, o clássico estaria perdendo menos 1.700 no período, volatilidade mais 1.700, dinâmico 2.600 e whitelist 3.040. Tá? O único que não conseguiu fazer o número total de trades foi o da whitelist, está aqui, ó. Fez 90. Todos os outros conseguiram fazer 120 trades no período. Tá? Obviamente, conforme, e aqui ficou bem, digamos, fácil de visualizar, porque conforme a gente vai aumentando aqui o lucro, tudo vai aumentando, tá? Então, por exemplo, a gente começa a aumentar tanto aqui, ó, negociações com lucro, ó, você vê da esquerda para a direita, todos aumentam, ó, tá? A expectativa matemática também, mesma coisa, todos aumentam da esquerda para a direita e aqui também a expectativa matemática, que é o seu final de lucro, né, vezes o número de lucro, vezes o número de negociações, todos aumentam. Mesmo o último que não teve 90, conseguiu bater o que teve 120. Né? Esse aqui que só teve 93 conseguiu bater esse que teve 120. Dado a eficiência desses caras. Tá bom? Então a pergunta, né, que a gente quis responder nesse vídeo é: um robozinho muito bem programado. Ah, mas o robô está fazendo a mesma coisa que eu. Sim, o robô está fazendo a mesma coisa que você, que está aí na frente do seu computador 3, 4 horas por dia, olhando fixamente por uma tela, suando na frente do seu computador para não perder o trade. E o robô está lá, tranquilo, sem emoção. Conseguiria um robô bater o ganhador? Sim, conseguiria. Mas não executando o Joe Biden clássico, como a gente viu aqui, pegando os primeiros 4 trades. Então o que significa isso? Que obviamente a pessoa ela não pegou os primeiros trades, ela foi variando, ela fez alguma variação, às vezes ela executou algum dia, às vezes teve uma percepção, não entrou num dia, entrou no outro, entrou mais tarde. Então ela foi colocando o fator aleatoriedade ali dentro.
Por isso que ela conseguiu fazer um pequeno lucrinho num período que a gente sabe que foi bastante difícil. Agora, quando a gente pega estratégias ou variações de estratégia, que eu já falei em vários vídeos aqui, que se você vai para uma estratégia dinâmica ou você vai para uma whitelist muito bem confeccionada, você vai conseguir tirar mais dinheiro que a média. E vocês podem ver que a média de vocês, conversa entre vocês, foi uma perda de 20%, até mais, no período. Então, olha a diferença que isso está dando entre você perder 20 e ganhar 20, 30% no período. A mesma estratégia. Tá? Então, fica aqui para que vocês, vocês vão ter acesso a essa planilha, todo esse material. Ah, mas Igor, eu queria ver cada trade. Não tem problema. Por exemplo, eu queria ver todos os trades aqui da whitelist. Está aqui, ó. Vocês vão executar, vai estar lá na pastinha, esse report tester, Joe Biden, whitelist 3 caixas. Vocês vão abrir esse arquivo, ou qualquer outro arquivo. Vocês vão navegar, vocês vão comparar aqui os trades, ó, vocês vão ver toda a parte de resultados. Vão ver a curva de capital. Tá vendo que a curva vai suave, ela vai crescendo, olha que bacana. Vocês vão ver trade a trade. Ó, nesse dia, comprou o NIP 6, Curry 3, Lojas Renner, B3 SA3. Vocês vão ver cada trade que foi feito. Dia a dia, e a data aqui. Trade a trade, ó. Vocês vão vendo, tá tudo aqui documentado. Não tem por que esconder isso. É só pegar todas as transações aqui, ó. Ali é o trade a trade, aqui todas as transações, ó. E quanto que foi ganhando e perdendo. Aqui perdeu 35, ganhou 20, ganhou 119, perdeu 110, ganhou 204. E vai, ó. Ganhou 165, ou seja, que são coisas naturais, que é o que a gente acontece ali no nosso dia a dia. Então dá para vocês investigarem isso. Tá bom? Então, voltando aqui, para a gente fazer a conclusão do dia, tá? Um robô muito bem testado, muito bem programado, sim, teria gerado mais lucro que o ganhador do concurso e com muito menos estresse. Então, vocês aí, de novo, parabéns por terem toda essa resiliência do desafio. Só que agora, pensando na vida real, a gente tem que deixar um pouco esse operacional de lado, gastar menos energia com o operacional e mais com a cabeça. Tá? Usar mais ferramentas ou variações da estratégia para que a gente saia daquela manada, todo mundo executando a mesma coisa e até o mercado perseguindo. Então, usa um dinamismo, muda alguma coisa, usa uma whitelist, você já vai fugindo daquela multidão que está executando o mesmo papel todo dia, a mesma coisa. Talvez seja uma das maneiras, uma das respostas que a gente precise para ir variando a estratégia e cada um obtendo aí o seu lucro ao longo do tempo. Beleza, galera? Então fica aqui como uma curiosidade. Foi bacana fazer esse exercício, até para mim mesmo, para eu poder entender o que está executando melhor, o que não está executando melhor. E continuem seguindo lá no Trade Analyzer, que eu estou deixando lá todos os robozinhos executando, cada um com seu Magic Number, inclusive esses aqui, algumas estratégias como essas, de dinâmico, de Joe Biden dinâmico, Joe Biden aí da whitelist, executando no dia a dia para vocês acompanharem também. Beleza? Obrigado, até a próxima.